Pessoal, boa noite. Vamos para mais uma aula de elipse escada e na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão relacionada com o conteúdo que a gente viu imediatamente antes de nos aprofundarmos no demo. E nós, antes da aula em que passamos a verificar as características do demo, nós estávamos construindo essa aplicaçãozinha aqui, que tinha um botão de sair e algumas telas, um cronômetro, slider, gráfico de tendência. Então, o nosso objetivo nessa aula vai ser construir esta aplicação. Ela é funcionalmente muito similar àquela ali, só que dessa vez nós teremos 4 botões na tela inicial, onde eu posso exibir as entradas, onde vão aparecer os meus sliders. Posso exibir as saídas, onde vão aparecer os resultados dos valores que estão atualmente selecionados nos sliders. Posso voltar e tenho uma tela sobre e um botão de fechar a aplicação. Esse botão aqui, a gente vai usar um script de fechar a aplicação, como a gente estudou lá naquela aula deste exemplo. Então, nós temos algumas formas possíveis de desenvolver isso. Uma delas seria fazer algo semelhante ao que a gente fez na aula passada, onde nós, ao clicarmos em eliminar o demo, escondíamos todos os objetos relacionados ao demo. Então, daria para fazer algo semelhante aqui, de forma que ao pressionar a tecla exibir entradas, eu escondesse os elementos e, em vez de esconder e não mostrar nada, eu posso esconder e mostrar outros elementos. Mesma coisa vale para o botão de exibir saídas. Porém, não vai ser dessa forma que a gente vai fazer essa aplicação aqui. Em vez disso, dessa vez, nós vamos simplesmente utilizar múltiplas telas. Nesse programa, eu tenho uma tela de saída, uma tela principal, uma tela de entradas e uma tela de sobre. Pode não parecer, mas na verdade, cada elemento desse que eu citei é uma tela separada desenvolvida na elipse escada. Então, hoje nós vamos pegar um elipse escada em branco e desenvolver esse programa para vocês verem como realmente eu utilizei múltiplas telas para fazer isso aqui, de forma que pareça ser apenas uma tela que muda dinamicamente. Um detalhe que comprova isso é que eu posso pegar essa tela de sobre e levá-la para outro lugar, por exemplo. Bom, vamos clicar em fechar a aplicação para terminar o programa. Vamos fechar também essa instância do elipse escada, porque, como vocês podem perceber, ela não permite execução, já que eu já estava executando o outro exemplo antes de eu abrir esse daqui para mostrar para vocês em que a gente está se baseando na aula de hoje. Então vamos sair, abrir uma instância nova do elipse escada e seguir as indicações que eu tenho aqui no canto da tela, onde nós vamos efetivamente criar cada um dos botões e cada uma das telas. Portanto, arquivo, nova aplicação, eu vou salvar ela como exemplo 5 e vamos começar a criar os botões. Eu vou precisar de 4 botões.
primeiro botão vai ser o botão de entradas. Então eu vou chamar ele de entradas. Ele vai ter um bitmap, então eu escolho ele como botão de tipo bitmap. E a mensagem vai ser a imagem que eu já criei para colocar nesse botão, que é o botão exibir entradas. Aqui no exemplo 5, botão exibir entradas. Aqui também vai ser botão exibir entradas P, porque é a versão pressionada do mesmo botão. Vamos ter que ajustar o tamanho e a posição do botão. Ele vai ter 100 pixels em X, 20 em Y. Largura é 282 e a altura é 142. Isso é o tamanho certinho para encaixar o botão que eu criei. Lembrando que esses botões vocês podem criar lá no da Build On Factory, que agora mudou para ClickMinded. Lá no meu material tem o link para o gerador desses botões. É um serviço online, é bem simples, bem prático de utilizar. Próximo botão, o botão de saídas. Na verdade, o botão de sobre, aqui de baixo. Então, eu vou chamar ele de sobre. E a posição dele vai ser 100, 180. A largura é a mesma, para encaixar certinho com o outro botão. E a altura é 62. Esse botão também é bitmap, então no lugar da mensagem eu vou encontrar a imagem do botão sobre e do botão sobre pressionado. Próximo botão vai ser o botão sair ou fechar. Ele é um botão de bitmap, a mensagem é botão fechar pressionado. O tamanho dele é em X 100 pixels igual ao outro. Em Y vai ficar 260. Largura é a mesma e a altura também é a mesma. Então nós estamos começando a ter algo um pouco mais apresentável aqui. Temos já os 3 botões. Vamos fixar a posição desse botão e dos outros também, que eu não tinha feito isso anteriormente. Melhor sempre fixar a posição após posicioná-lo corretamente para evitar acidentes, para não ter risco de eu clicar aqui por engano e puxar para outro lugar. Só falta montar o nosso botão de saídas. Então, seleciono o botão, vai se chamar saídas. Ele também é um botão de bitmap. A mensagem vai ser o bitmap do botão de saída, que eu já tenho pronto também. E a versão pressionada. O tamanho dele é igual ao botão de entrada, então era 282 por 142. E as coordenadas vão ser 420. Já temos os nossos botões. Podemos salvar isso aqui para ter algo já pronto caso aconteça algum problema. Fixar a posição para também não ter risco de acidente puxando ele para outro lugar. Terminamos a primeira etapa, criamos os botões. Agora vamos criar a nossa tela de entradas. Para isso, abre o Organizer, vem em Telas, Nova. Essa tela 1, eu vou mudar o nome dela para Inicial.
para facilitar a localização das telas. E a nova tela eu vou chamar de entradas. Na tela de entradas, eu vou ter que criar 3 sliders e um botão de voltar. Então, essa nova tela, já eu vou definir algumas características. Lembrem-se que o intuito dessa tela é que ela não pareça sequer ser uma tela, e sim apenas algo que substitui o conteúdo da tela principal. Então eu quero uma janela, e essa janela vai ter um tamanho bem específico para encaixar certinho na outra tela que está em trás dela. Além disso, ela vai ser uma janela que não tem borda, ela não vai ser redimensionável, nem móvel, visto que o intuito é que ela não tenha características de tela, e sim de apenas uma sequência de sliders que surge na tela principal. E ela não vai ter barra de título. Eu posso colocar que essa tela é uma tela pop-up. Se eu fizer isso, toda vez que eu clicar fora dela, ela vai sumir. Ou eu posso manter assim. Eu não quero rolagem, muito embora, a princípio, essa rolagem não vai acontecer mesmo que eu deixe no automático, contanto que eu ajuste o tamanho dos objetos corretamente, porque os objetos vão ter que ficar menores do que a tela para caber dentro dessa tela. Agora está criada a nossa nova tela de entradas, nós precisamos preenchê-la com conteúdo. Então o conteúdo dela vai ser um botão voltar e uma sequência de sliders. Então eu vou criar um slider e eu vou formatar esse slider já, porque eu vou fazer cópias dele em seguida. Então a moldura vai ser uma moldura azul escura. Eu não quero setas nesse slider. E eu vou chamar de slider 1, com fonte branca 14. Candara 14, para ficar um pouco mais bonito. Podemos fazer a cópia do slider. Na verdade ainda não, porque percebam que ele está com um efeito 3D que eu normalmente não vou utilizar. E está com um separador de título que eu também normalmente não vou utilizar. Porque para os padrões relativamente modernos de design de aplicação, não se utiliza esse tipo de aspecto visual. Vamos ajustar o tamanho do slider, porque o próximo slider vai ser do mesmo tamanho. Então é interessante já deixar pronto para criar os sliders seguintes. Esse aqui vai ficar na posição 110. E os próximos, que eu só dou um Ctrl C, um Ctrl V e puxo. Ctrl C, Ctrl V e puxo. Os próximos dois vão ser 210 e 310. Esse já está na posição certa. Fixa a posição deles para não correr risco de acidente. E ajusta o botão.
Lembrando que essa tela parece algo independente, mas ela vai ficar em cima dessa daqui. Esse botão é o nosso botão sair, na verdade voltar, e ele é um botão tipo bitmap. Então eu vou localizar o meu botão voltar e o meu botão voltar versão pressionada. As coordenadas e tamanho do botão vão ser 100, 20, 282 e 82. Percebam que está ficando parecido com aquele exemplo que eu mostrei antes. Aqui nos sliders a gente pode ajustar o nome deles na moldura. Então esse vai ser o meu slider 2. E esse vai ser o meu slider 3. Criamos a tela de entradas. Para fazer a tela de saídas, nós vamos construir mais alguns elementos, que vão ser o nosso gráfico de tendência. Então, criamos uma nova tela. Telas, nova tela. Nessa tela, eu vou mudar o nome para saídas. Ela também é uma tela de tipo janela, visto que ela vai surgir na frente da outra tela. Ela vai medir 480 por 400, estilo janelada. E a coordenada é ao lado da tela de entrada. Isso dá 392 pixels em X. Percebam lá onde ela ficou. E 10 em Y. 480 por 400. Aqui vai ficar a tela de saídas. A janela de saídas. Essa janela de saídas tem as mesmas características de ser uma janela onde não há indícios de que se trata de uma janela. Fecha. Coloca o nosso gráfico de tendência aqui dentro. E também o nosso display numérico, onde vamos mostrar o valor do nosso tempo de execução da aplicação. Feito isso, nós podemos começar a conectar uma coisa com a outra. Então, o intuito vai ser que esse slider 1 mexa no conteúdo de uma pena nesse gráfico, o 2 outra pena e o 3 outra pena. Então vamos colocar essas penas. A etapa visual eu vou pular por enquanto, para a gente não tomar muito tempo nesse vídeo. Então, vamos até o nosso gráfico de tendências no Organizer. Em penas, nós podemos adicionar as penas. Só que, lembrem-se que não dá para simplesmente coletar a informação do slider. Nós precisamos criar uma memória. Então a gente volta, vem aqui em Tags, Grupo de Tags, Nova Tag, Tag Demo, tag de memória. Tag Demo nós tratamos durante as últimas 3 aulas. E a nossa tag de memória eu quero 3 unidades. Uma para cada slider. Elas já estão numeradas, eu não vou precisar mexer no nome delas, eu vou simplesmente vir aqui na minha tendência,
penas, adicionar 3 penas, vou chamar de slider 1, slider 2 e slider 3. As minhas 3 penas eu quero que sejam grossas. Essa daqui, a primeira vai ser aplicação, tags, tag 1. A segunda, tag 2. E a terceira, tag 3. Percebam que aqui nós simplesmente selecionamos a tag, não é uma propriedade dela. Mesma coisa, a gente vai ter que fazer na tela de entradas. Percebam que é bem prático fazer isso a partir do Organizer, quando a gente está lidando com várias telas, já que a gente consegue comandar todas as telas por aqui mesmo. Vem até o slider 1, já estou na aba de tags, então aplicação, tags, tag 1, adiciona. Slider 2, tag 2, adiciona. Slider 3, tag 3, adiciona. Fecha. Podemos testar a execução desse programa com um porém. Antes disso, falta ajustar a funcionalidade dos botões, visto que a nossa tela, que é essa daqui do conteúdo dos sliders, ela precisa ser exibida somente após pressionar o botão exibir entradas. E nós não configuramos o botão para executar essa função. Então, como é que eu faço para esconder essa tela, visto que se eu escolher qualquer outra tela aqui, ela vai ficar por baixo? Outra coisa, todas as telas estão com o nome tela. É interessante a gente vir aqui no Organizer, entradas, mudar o título para entradas, entrar na tela inicial e mudar o título para inicial, e entrar na tela saídas e mudar o título para saídas. E então, podemos voltar e colocar o botão configurado de forma a ir para a tela. Então aqui mesmo no Organizer, na tela de entradas, nós temos um botão voltar. O botão voltar vai ir para a tela inicial. Essa tela é interessante eu configurar como pop-up, de forma que ela feche ao pressionar o botão de voltar, porque a transição de tela vai forçar a tela a sumir. Na tela inicial, eu vou escolher cada um dos botões e configurar eles. O botão de entradas vai ir para a tela, aqui no geral, entradas. O botão de saídas vai ir para a tela saídas. O botão de fechar não vai para uma tela, porque ele é configurado pelo script. Lembrem-se disso. Então vamos em scripts, novo, ao soltar o botão, visto que isso é padrão de desenvolvimento de aplicação para computador, as aplicações normalmente respondem ao soltar o mouse e não ao pressionar o mouse. Aqui no App Browser nós escolhemos aplicação, funções, e encontra a função Stop Running. Tá feito. Agora temos todas as telas construídas. Só falta a tela sobre. E só falta também o nosso cronômetro.
Porém, isso é o suficiente para a gente fazer o primeiro teste. Fecha, salva, roda o programa, pressiona exibir entradas, pressiona exibir saídas. Pressiona exibir entradas, pressiona qualquer lugar fora, percebam que o botão de exibir entradas é um pop-up. Mexe no slider, está funcionando. Porém, lembrem-se, a frequência do gráfico está muito ruim, então a gente vai ter que ajustar isso. Volta, vem no gráfico, ajusta a tendência para 0,01 segundos de taxa de atualização. Além disso, temos que acertar o tamanho do gráfico e temos que configurar o cronômetro. Vamos fazer isso com o cronômetro. Para isso, vamos ter que vir em aplicação, tags, e criar uma nova tag do tipo tagChrono. Aí tá aqui a minha tag de cronômetro. Eu posso dar um nome para ela mais significativo, Chrono1. Essa tag de cronômetro vai iniciar a rodar a aplicação e vai sempre iniciar zerada. Posso pôr um preset bem grande e posso pôr um incremento de décimo de segundo. Agora vamos até a tela de saídas, no display, colocar a exibição do cronômetro. Para isso, o display vai ter que ter a propriedade ACOM do cronômetro. Então, o cronômetro tem essa característica importante, não é a própria tag, mas sim o acumulador dele para mostrar o valor atual dele. Aqui mesmo no display, ainda temos que colocar um sufixo de segundos e uma precisão de um dígito, visto que o nosso cronômetro tem precisão de um dígito, uma casa depois da vírgula. Fecha. Executa. Exibe as saídas, cronômetro está funcionando. Exibe as entradas, sliders estão funcionando direitinho. Só falta criar a tela sobre e ajustar o tamanho disso aqui. Então, para criar a tela sobre não tem segredo. Telas. Nova. Aqui eu vou chamar de sobre. Aqui o título também vou chamar de sobre. Vou criar na tela sobre. Vou ter que esconder as outras telas, porque ela está por trás. Criar na tela sobre as configurações de uma janela. E também vai ser uma janela pop-up sem características de janela. Então, 460 por 280, ela vai ficar em 402 por 120. Não vai ser... É uma janela, não tem borda, não é redimensionável. Ela vai ser móvel para ficar compatível com o meu exemplo mostrado lá no começo da aula. Sem barra de título e um pop-up. Fecha. Tá aqui a tela. Que na verdade tem 402 por 120, mas largura de 460 por 280, que por algum motivo ele não salvou na hora que eu fiz a troca. Aqui dentro vai ter um texto. Então pega o elemento de texto, coloca aqui e escreve os seus créditos. Aí o restante é basicamente propriedade de texto, zona padrão, escreve o crédito e faz os ajustes cosméticos. Então, tá feito o
conteúdo da minha zona, vou na moldura, vou tirar a moldura. Posso fechar e posso voltar lá na minha tela inicial para ver como é que está ficando. Configurar este botão para ir para a tela sobre, visto que a função dele é esse. Aqui, na verdade, em vez de tirar a moldura, eu vou tirar só o título dela, o efeito 3D, e colocar uma borda um pouquinho mais grossa para diferenciar esse conteúdo. Isso é quase tudo. Podemos ainda ajustar os aspectos visuais da tela de saída, visto que tanto o gráfico quanto o display estão esteticamente bem pouco agradáveis. Aí, para isso, vamos abrir as propriedades do display e fazer o mesmo que a gente já tem feito há algum tempo. Fazemos a mesma coisa com o nosso gráfico, ajustando as características de posição, tamanho e aspectos visuais dele. Fazemos a mesma coisa para concluir o gráfico e, por fim, vamos ajustar a cor de fundo da tela de saídas para ficar semelhante à cor de fundo da tela de gráficos, e temos concluída a nossa aplicação de exemplo. Isso é tudo para a aula de hoje, então até a próxima. Tchau, tchau.